Efésios capítulo 4, verso 1. Nós vamos ler aí até o verso 6, mas eu vou falar apenas sobre o verso 5. Nós vamos ler todos esses versículos para você entender o contexto. Eu vou falar apenas sobre o verso 5, na verdade, uma parte do verso 5. Então vamos ler aí. Efésios 4, 1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Até aí. O tema da minha mensagem hoje é uma só fé. Se você notou aqui logo no verso 1, Paulo está dizendo: eu peço que vocês andem de maneira digna do Evangelho. O capítulo 4, Paulo vai estar tratando sobre a unidade da igreja. Até o capítulo 4, aqui, metade do capítulo 4, Paulo estava falando acerca da salvação cristã. Agora Paulo começa a fazer uma aplicação. Haja visto que vocês são filhos de Deus, que o Espírito Santo habita em vocês, isto deve produzir algo nesta comunidade. E aí Paulo começa a falar justamente da unidade cristã. Não é uma unidade como é difundida hoje, que praticamente as pessoas são obrigadas a perderem a sua identidade. Né? O pastor, a comunidade precisa se adaptar ao estilo de roupa do pastor, com as mesmas vestes que ele está acostumado a vestir, com os hábitos que ele possui, se ele gosta de andar de moto, seja lá do que for. Todos precisam ser iguais àquele homem. Ou seja, ao pastor, à liderança da igreja. Ou seja, eles acham que isto é unidade. Ou seja, que a pessoa ela perde a sua própria identidade. Deus nos fez assim, cada um de um jeito. Você olha para os apóstolos, cada um tinha uma característica. Até na escrita nós vemos esta diferença e Deus preservou isso. Mas Paulo está dizendo que a igreja do Senhor precisa ter uma unidade. E ela precisa andar com esta perspectiva. Todavia, não é fácil nós vivermos em comunidade. Nós vivermos juntos como irmãos em Cristo Jesus, isso demanda esforço. Como Paulo está dizendo aqui, como que vocês irão andar em unidade? Primeiro, com humildade e mansidão. Somente assim nós podemos andar em unidade. Humildade e mansidão. Com paciência. Paulo, vai ser fácil? Não. Ele diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Você notou aqui? É difícil andarmos em comunidade. Ainda mais quando nós estreitamos os nossos relacionamentos. Quando nós começamos a andar lado a lado, eu vou perceber as suas falhas e você irá perceber as minhas falhas. Sempre será assim. E aí nós temos que aprender a amar uns aos outros, a perdoarmos uns aos outros e a aprendermos também a pedirmos perdão uns aos outros. Muitas pessoas eles almejam uma igreja onde não há falhas, onde as pessoas são maravilhosas. Meu irmão, se existisse uma igreja perfeita, você não poderia entrar nela, senão você estragaria. Qualquer um de nós aqui estragaríamos, mas não existe uma igreja perfeita. A igreja do Senhor é constituída por seres humanos como eu e como você, mas pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, pessoas que estão sendo lapidadas dia após dia pelas Sagradas Escrituras. Então é difícil vivermos em comunidade. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, ele diz que um irmão servia para ele de lenitivo, era um calmante. Então há algumas pessoas que são mais fáceis nós estarmos junto com elas. Temos prazer, ficamos felizes, né? Servem como refrigério para nós. Mas Paulo está dizendo que há outros que nós precisamos suportar. E nós temos que aprender a amar, temos que aprender a respeitar e temos que aprender a cuidarmos uns dos outros. Então a vida cristã é assim. E aí aqui também nesses versos, nós podemos perceber aqui a doutrina da Trindade. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas você não tem a palavra Trindade nas Escrituras.
Mas o conceito está aqui de forma clara, não apenas neste texto, mas por toda a parte das Escrituras, nós percebemos este princípio de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí no verso 5, Paulo diz, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E como eu disse, o tema da minha mensagem hoje é uma só fé. Então vamos lá. Provavelmente você já tenha ouvido, se você conhece um pouco sobre música, ou você assiste à TV, ou acompanha este mercado, provavelmente você já ouviu um produtor musical dizendo o seguinte, argumentando do porquê ele não gravou uma música determinada. E aí ele vai explicar o porquê que ele não gravou aquela música. Mesmo aquela música sendo boa, tendo uma boa composição, um som de qualidade, ele explica, sabe por que eu não gravei esta música? Mesmo ele estando há anos no mercado, ele sabe identificar, ele vai argumentar, eu não gravei esta música, mesmo ela tendo qualidade, mesmo tendo uma letra excelente, tudo está perfeito, mas não é uma música vendável, não é algo comercial. Ele alega isso, eu não gravei porque não é algo comercial. Como assim? Não é o estilo da massa. Não é uma música que vai atender a maioria, o público, a massa em nosso país. Mesmo sendo uma música com qualidade, com uma letra excepcional, ele diz, eu não vou gravar porque não vai atender a massa. E nós sabemos o porquê. Num país como o nosso, no Brasil, por exemplo, qual música faz sucesso no nosso país? Se você parou para observar, todas as músicas, em sua maioria, que fazem sucesso em nosso país, são músicas com duplo sentido. Como nós temos aí inúmeras, como o Creu, você tem Ai Se Eu Te Pego, e por aí vai. São músicas que a letra não há conteúdo algum. É uma idiotice tamanha, mas é isso que a maioria quer. Eles querem tut-tut, só barulho, não há letra, não há nada, não tem harmonia, não tem nada, é apenas o que eles querem ouvir. Então a música ela pode ser estúpida, pode não ter sentido nenhum na letra, mas é o que a massa quer ouvir. Então por isso nós temos essa divulgação e essa propagação que nós temos aí. O que isso tem a ver com o que eu vou falar hoje? Tudo. Isso acontece constantemente com os pastores. Isso acontece constantemente com os pastores. Os pastores também sofrem a mesma tentação. Qual tentação, pastor? De pregar aquilo que é comercial. De pregar aquilo que é aceitável pela maioria. De se pregar aquilo que o povo quer ouvir. Meu irmão, qualquer idiota hoje, ele sabe o que a maioria quer ouvir. Se nós quiséssemos encher a igreja, o prédio da igreja, isso é a coisa mais fácil que tem. É simplesmente abrirmos mão da verdade e começarmos a pregar coisas que as pessoas querem ouvir. Qualquer pastor, ele sabe disso. Qualquer idiota, ele sabe disso. Ele sabe o que as pessoas mais querem hoje. As pessoas querem um consolo, querem refrigério, querem prosperidade. E isto é o que a maioria quer hoje. Muitos saíram de seus lares hoje não em busca da verdade. Eles querem consolo, eles querem ouvir sobre prosperidade, eles querem ouvir sobre cura. É o que a maioria quer, não estão em busca da verdade. Pastor, então o senhor não crê que Deus pode consolar? Que Deus pode nos fazer prosperar e Deus pode nos curar? Eu creio fielmente em todas estas coisas. Eu creio que o nosso consolo e o nosso refrigério vem de Deus. Eu creio que Deus continua abençoando e sustentando o seu povo, ou seja, Ele traz prosperidade na vida de seus filhos. Eu creio que Deus pode sim operar curas em nosso meio. Quem somos nós para limitarmos Deus? Se Ele vai ou não, se Ele pode ou não curar? Pastor, então qual é o problema de se falar sobre isso? Sabe qual que é o problema de se falar sobre cura, prosperidade e consolo? Não há problema algum pregarmos sobre isso e eu prego sobre isso. O problema é quando o pastor ele só fala sobre isso. É quando ele só fala sobre cura, ele só fala sobre prosperidade e ele só fala sobre consolo. E não é um verdadeiro consolo, não é uma verdadeira prosperidade, não é uma verdadeira cura. Porque é algo que vem apenas para satisfazer o coração das pessoas. Então, meu irmão, heresia não é apenas eu falar uma mentira. Heresia também é eu falar 100 vezes aquilo que Jesus falou uma. Se eu falo 100 vezes
aquilo que Jesus falou uma, eu estou errado. Eu preciso mudar. Agora, se eu falo uma vez, o que Jesus falou 100 vezes, eu também estou errado, eu preciso mudar. As pessoas perguntam, mas por que não fala tanto sobre dinheiro? A Bíblia não fala sobre dinheiro? Fala sobre dinheiro, com certeza fala. Mas veja a ênfase que nós temos nas Escrituras, como, por exemplo, acerca da doutrina da ira de Deus. Veja a ênfase dada nas Escrituras para esses assuntos, comparados com esta ideia de que o crente ele precisa ser um sucesso aos olhos deste mundo. É mínima. Então, se eu falo 100 vezes aquilo que Jesus fala uma, eu estou errado, eu preciso rever. Agora, se eu falo uma, o que Jesus falou 100, como, por exemplo, a doutrina da ira de Deus, a advertência acerca da eternidade, sobre céu e sobre inferno, que nós não ouvimos mais no púlpito evangélico hoje, essa mensagem que um dia o homem vai se encontrar com o Senhor, se eu não anuncio isso, eu estou errado. Eu preciso rever a mensagem que eu estou trazendo. Então hoje eu vou falar de algo que também não é comercial, não é aceitável em sua maioria, não é o que a maioria das pessoas querem ouvir, mas é a verdade. E é de suma importância para a nossa caminhada cristã. É de suma importância para a nossa jornada aqui nesta terra. Então, primeiro, nós vamos abordar aqui 4 mentiras. Primeira mentira que as pessoas dizem é que todos os caminhos levam a Deus. Esta é a primeira mentira que nós ouvimos hoje. Todos os caminhos levam a Deus. Ou, se você quiser traduzir aí, que há vários tipos de fés, vamos dizer assim. Há vários tipos de fés. Eu costumo dizer que, por um certo aspecto, todos os caminhos nos levam até Deus. Não para a eternidade com Deus, mas todos os caminhos vão nos levar até Deus. Como assim, pastor? A Bíblia diz o seguinte: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Deus para sermos julgados segundo o bem ou mal que cada um de nós fizemos. Então não importa se o cara se diz ateu, se ele não crê em Deus, que ele professe o que ele bem entenda, ou não professe nada, e ele bata no peito e diz Deus não existe. Não importa. Um dia todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. Todos nós estaremos diante dele. Acabou, ponto final. Agora, falando no quesito salvação, em passarmos a eternidade com Deus, não existem vários caminhos. Jesus foi exclusivista. Jesus foi categórico a dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existem vários caminhos que podem nos proporcionar a vida eterna com Deus. Não existem vários caminhos. É apenas um caminho, e é apenas por meio de Cristo Jesus, por meio dos méritos dele na cruz do Calvário, e ponto final. É o que a Escritura diz. E é o que nós cremos e acabou. O grande problema é que nós vivemos num mundo relativista, pluralista e humanista. Nós vivemos neste mundo, onde não há mais verdade. Não há mais verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade e acabou. Olha o absurdo que nós chegamos. Então a verdade deixou de ser verdade. Se eu tenho a minha verdade, mas para você a minha verdade não é verdade, você tem a sua verdade, acabou. Nós não temos mais nada absoluto. Vivemos num mundo onde as pessoas dizem, não, todas as religiões são boas. Todas as religiões vão nos levar até Deus. Todos os caminhos vão nos levar até Deus. Vivemos num mundo onde o ser humano tornou-se o centro de tudo, inclusive em muitos lugares de culto. Toda a mensagem não é para exaltar a Deus, não é para nos confrontar acerca dos nossos pecados. Mas toda a mensagem, ela gira em torno de massagear o ego das pessoas, para que elas possam voltar a semana que vem e contribuírem financeiramente. Toda a mensagem gira em torno disso. Então, para eles, há várias verdades, há vários caminhos, há várias fés. Mas Paulo está dizendo, há uma só fé. Há uma só fé. Todos os caminhos podem nos levar até Deus, para a vida eterna com Deus. Se você for sincero, está ótimo, é o que importa. Se você pratica boas obras, é o que importa. Se você ama, é o que importa. Chegamos ao absurdo, onde as pessoas dizem, eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. Meu irmão, trazendo aqui para a igreja, é impossível
eu dizer A e o pastor da esquina dizer B e nós dois estarmos certos. É loucura isso. Eu falo A, o cara vem e fala B, completamente diferente do que eu estou pregando. É impossível que os dois estejam certos. Eu não estou falando na aplicação do texto. A interpretação do texto é uma só. Nós temos que nos esforçar e orarmos a Deus para compreendermos o que o apóstolo Paulo queria transmitir à igreja do Senhor. Ele estava inspirado pelo Espírito Santo, Deus estava o conduzindo. O que Paulo queria transmitir à igreja? Ponto final. Então, esta interpretação do texto, todos devem falar a mesma língua. Eu não posso vir aqui e dizer, olha, de madrugada eu estava orando, eu senti isso, isso e aquilo, e Deus falou isso para mim. Eu não posso chegar aqui. Algo completamente diferente de 2000 anos da história da igreja. Isso é uma loucura. É uma loucura você colocar a sua vida e a sua expectativa num homem assim. Então, na verdade, o que eu venho falar para você dia após dia, culto após culto, é o que os nossos irmãos do passado pregaram. É simplesmente isso. Nós buscarmos, mantermos fidelidade para com o texto. Então, se eu falo A, pego um texto, trago a interpretação dele, o pastor da esquina ele traz o mesmo texto e dá uma interpretação B, um de nós dois estamos errados. Os dois não podem estar certos. Agora, a aplicação podemos fazer de diversas maneiras. Ele pode usar um exemplo, pode dar alguns princípios e por aí vai. Mas hoje nós não podemos falar nada sobre isso. Eu falo A, o cara fala B e todo mundo diz, não, todos os dois estão certos. Mas a pergunta é, por que Paulo está dizendo que há uma só fé? Qual era a preocupação do apóstolo Paulo? Meu irmão, hoje as pessoas dizem, nós não precisamos discutir doutrina. Nós não precisamos ficar preocupados ao texto. A letra mata, dizem alguns, não é? Completamente distorcendo completamente o sentido do texto também. Nós não precisamos fazer isso, será mesmo? Então você deveria rasgar a maior parte das epístolas aqui. Porque as epístolas vieram, as cartas vieram justamente para combater os falsos naqueles dias. Os hereges daqueles dias. Então o cristão ele foi chamado para ser um defensor do evangelho. Então todos nós precisamos privar isso, manter, sermos defensores do evangelho, da verdade. Meu irmão, nós estamos hoje em 2021. Nós só estamos aqui porque pessoas abriram mão, muitas vezes da família, do conforto e manteram-se fiel às sagradas escrituras. Pessoas que muitos perderam a própria vida porque se colocaram como defensores da verdade para manter o evangelho puro e simples, sem acréscimo algum feito por homem algum. Então nós também fomos chamados para isso. O que Paulo está dizendo e advertindo aqui é justamente a possibilidade de pessoas que se intitulavam cristãs, mas que pregavam e viviam como ímpios, como pagãos. Então Paulo está dizendo, isso é impossível. Vocês dizem crer em Cristo, professam a fé em Cristo e vivem como pagãos? Como ímpios? Não, é uma só fé. Como nós vemos o apóstolo João, em suas epístolas, combatendo os hereges também. Havia homens nos dias de João que diziam o seguinte, não, Jesus é Deus, mas ele não teve o seu corpo como o nosso, ele não teve um corpo como um ser humano. Jesus está na cruz, mas era uma espécie de holograma. Meu irmão, isso era uma loucura, isso era uma heresia. E João estava combatendo, não, com esses homens, nem cumprimentais. Olha para você ver. Nós temos seitas em nosso país, seitas, em nosso país que eles não aceitam que os seus membros comam com pessoas de outras religiões. Seitas, olha para você ver. Um negócio totalmente torto, completamente depravado, mas que há ali um princípio com relação a isso. E hoje nós vemos os cristãos flertando. Nós vemos os cristãos vivendo como ímpios. E nós achamos que é a coisa mais normal deste mundo. Não é a coisa mais normal deste mundo. Não, nós temos um princípio, nós temos a palavra de Deus que norteia a nossa vida. Então nós temos que nos submeter às sagradas escrituras. É isso que Paulo está dizendo. Pense comigo, né? Por exemplo, né, o McDonald's. Eu sempre brinco com as pessoas, né? Eu trabalhei na área de vendas de carne. E aí eu tinha um supervisor que ele era grande, né? Eu já sou grande, você imagina, o cara era maior que eu. Bicho, nunca tinha comido no McDonald's, né? Um lanche deles. Imagina, pobre é uma desgrama, né? Aí eu lembro que ele me convidou, não, nós vamos parar aqui, a gente corria o trecho aí, nós vamos parar lá, vamos fazer um lanche. Beleza, veio aquela caixa gigante.
Bicho, imaginei. Rapaz, isso aqui vai ser um banquete celestial. Isso aqui vai matar a fome mesmo, né? Abri a caixa. Porque para ele, maior que eu, pediu o mesmo, né? Falei, tô bonito então, tranquilo. A hora que eu abri a caixa, que eu vi aquele negocinho desse tamanho, cara, eu quase entrei em piripaque. Eu falei, meu, não é possível, cara, esse cara tá de brincadeira com a minha cara. Um negocinho disso aqui, acho que não tampa nem o buraco do dente, rapaz. Mas comi, né? Resolvi lá comer o negócio. Fazer o quê? Fiquei com fome depois. Mas se você se lembra que tem lá, não sei se tem ainda, ou tinha, né? Mas acho que tem ainda o Big Mac, né? Você se lembra? Eu não vou cantar a musiquinha do Big Mac, porque eu sou péssimo para cantar. Mas eu vou traduzir a receita para você aqui. Eu vou dizer a composição do Big Mac, né? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. Esta é a receita do Big Mac. Meu irmão, então qualquer lugar do mundo que você for, qualquer lugar do mundo que tenha ali uma franquia do McDonald's, se você pedir, olha, eu quero um Big Mac, ele vai vir desta maneira. 2 hambúrgueres, do jeito que eu acabei de descrever. Qualquer lugar do mundo. Você chega lá do outro lado do mundo, tem uma franquia do McDonald's. Você pede um Big Mac. Você pode nem saber falar, mas você pede um Big Mac. Vai vir desse jeitinho. O que isso tem a ver com a nossa pregação? Eu sei que a ilustração é bem simples. Bem simples. Mas é exatamente isso que muitos fazem com o cristianismo. Como assim? Imagine, você chega lá do outro lado do mundo e pede um Big Mac, ele vem com uma carne apenas e não vem com no pão com gergelim. Você fica louco lá. Como assim? E o cara turrando com você. Não, isso é Big Mac. Você não é Big Mac. Vem 2 carnes e pão com gergelim. É exatamente isso que muitos fazem com o cristianismo. Eles tiram coisas, eles acrescentam coisas e continuam chamando de cristianismo. Eles não se submetem às sagradas escrituras, à palavra de Deus, acrescentam o que eles acham que devem acrescentar, tiram o que eles julgam ser desnecessário e continuam chamando de cristianismo. Não existe 2 fés. É uma só fé. Jesus é exclusivista. Jesus disse em João, por meio do relato de João 14:6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Meu irmão, se Jesus tivesse mudado um pouquinho apenas a construção aqui e dissesse, eu sou um dos caminhos, ele não teria tido problema algum. Mas ele disse, eu sou o caminho. Não há vários caminhos. Eu sou o único caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou. Ou seja, o que ele estava dizendo é, todas as demais religiões, todas as demais filosofias caem por terra. Elas não podem levar o homem até Deus. Eu sou o único caminho que pode levá-lo de volta para casa. Romanos 1,16, Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Você notou aqui a construção? Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. Não é um dos poderes para a salvação, não. É o poder de Deus para a salvação para todo aquele que nele crê. Então não há vários evangelhos, como nós ouvimos hoje, né? Várias boas novas. Não. A boa notícia, e a única boa notícia, vem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o verdadeiro evangelho. Por meio de relato de Mateus, capítulo 6, verso 24, Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou vice-versa. Quantas vezes ouço as pessoas dizendo, eu tenho escutado fulano, por exemplo, né? Eu tenho ouvido lá pregações do Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, Paulo Júnior, mais alguns. Aí daqui a pouco ele pega e joga um herege lá no meio do negócio. E ele diz, mas todos são iguais. Não, mas como assim todos são iguais? É impossível, como assim todos são iguais? Não, não são iguais. Se você citou 3 pastores que falam completamente o oposto desse herege, como você vai dizer que todos são ótimos? Impossível. Não são ótimos. O cara é um herege, fala completamente loucuras, absurdos. Nós temos cada absurdo hoje na internet. Basta você parar e analisar a pregação. Que, na verdade, nem se pode chamar de pregação, palestra motivacional, né? Qualquer outra coisa do tipo, menos pregação do evangelho. Temos aí pregadores na internet que eles dizem, chegaram ao absurdo de dizer,
né, como acho que o Vitor Azevedo, chegou ao absurdo de dizer que se Jesus estivesse lá no Éden, né, ele pecaria como Adão. Esse é um absurdo. E os crentes estão lá seguindo o cara. Agora e outros inúmeras pessoas, aí, hereges que estão ali. Ah, mas é legal, é bonito. Não, você tem que avaliar o conteúdo da pregação. Não é se o cara é legalzinho ou não. Você imagina um desses hereges. O cara começa o culto dizendo, olha, vocês são meus lindos. Bicho, eu não consigo nem imaginar eu falando um negócio desse aqui na igreja. Meus lindos. Ah, você não gosta dos irmãos? É claro que eu gosto dos irmãos, mas eu vou começar um culto falando um negócio desse? Ah, pelo amor de Deus. Então há inúmeros absurdos, né? Então é impossível. Todos são iguais. Como assim todos são iguais? Só que há uns que são muito sutis, né? Nós precisamos estar atentos a isso. João e Paulo, eles estão combatendo os hereges, mas eles não eram totalmente escancarados. Havia coisas ali sutis ali no meio, que você tem que parar, analisar, orar, para você enxergar a profundidade do absurdo que ele está falando. Então, se o cara se declara cristão, mas ele adora imagens, ele crê em justificação pelas próprias obras, ele acha que pode ser salvo pela própria bondade, ele pode se intitular cristão, mas isso não é a fé bíblica. Essa não é a fé bíblica que está aqui nas Escrituras. Ele se declara cristão, mas só quer saber sobre prosperidade. Ele só quer saber sobre cura. Nada de arrependimento, nada de convicção de pecado, nada de confronto por meio das Sagradas Escrituras. Pode se intitular do que for, mas ele possui uma fé que não é a fé bíblica. Não é a fé descrita aqui nas Sagradas Escrituras. Portanto, essas pessoas não deveriam se intitular cristãs. Deveriam se intitular qualquer outra coisa, menos cristãs. Sabe qual que é o problema disso tudo? Porque nós queremos ser amigos de todo mundo. Esse é o problema do ser humano. Mas o cristianismo não é assim. O cristianismo é exclusivista. Jesus é exclusivista. Tiago, capítulo 4, verso 4 diz, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. Nós não fomos chamados para agradar todo mundo. Você acha que nós agradamos todo mundo? Se você está aqui e você fala aí para as pessoas que você congrega na nossa comunidade, obviamente você já ouviu absurdos. Quantas pessoas dizem, você vai naquela igreja que não acredita no Espírito Santo? Nossa, se eu não acreditasse no Espírito Santo, fecha a porta e vamos embora. Como que uma igreja, um pastor não acredita na atuação do Espírito Santo? Não acredita na balela que nós vemos hoje em meio a essas igrejas. Então há uma diferença total. Você vai naquela igreja onde só eles acham que estão certos. Nós nunca batemos no peito aqui e dizemos que nós somos os detentores da salvação. Nunca falamos isso. Ora, nós estamos em 2021, ou seja, o povo de Deus está espalhado neste mundo. O que nós confrontamos é o que Jesus confrontou. Há inúmeros hereges. Há inúmeros que estão se levantando em nome de Deus, mas que não são de Deus. E ponto final. Nós estamos na contramão. O cristianismo é exclusivista, você precisa entender isso. Segunda carta de João, capítulo 1, verso 9 a 11, João diz, todo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Ou seja, todo aquele que vai além do ensino de Cristo, não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. E olha o que João diz. Se alguém vem vos visitar e não traz este ensino, não o recebais em casa, nem o cumprimentais. Olha o que João está dizendo. Nem o cumprimentais. E aí no verso 11 ele diz, pois quem cumprimenta participa das suas obras más. E os cristãos hoje vivem com a maior naturalidade. Mas ele diz que é cristão, mas vive como um pagão, vive como um ímpio, vive na imoralidade. Como que você vai colocar dentro da sua casa? Mas não tem que ter compaixão? Tem, é óbvio que tem que ter. Mas nós temos que anunciar a verdade. Se você não se arrepender, você está errado. Você não pode andar junto. É um absurdo isso. Um absurdo. Então o que João estava combatendo era justamente isso. Aquelas pessoas que se diziam crer em Cristo Jesus. E Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus o homem, como diz inúmeras vezes. E eles estavam dizendo, não, Jesus não tinha um corpo igual nós. Ele era uma espécie de holograma, era um fantasma que estava naquela cruz. Então João repreende, diz, não, vocês não devem nem cumprimentar tais pessoas. Vocês não devem nem sentar com essas pessoas. Imagine Noé em seus dias.
Todos nós sabemos que não foi fácil os dias de Noé. Mas qual foi o atrativo de Noé? Noé fez uma campanha de marketing? De publicidade? O que Noé disse? Olha, há muitas arcas aqui, mas a minha, pode ter certeza, comigo vai ser o melhor cruzeiro que vocês vão fazer. Foi isso que Noé fez? Não, Noé anunciou, se vocês não entrarem na arca, estarão condenados. Este é o único meio de salvação que Deus está usando neste momento. Então vocês precisam se arrepender dos seus pecados, vocês precisam confiar em Deus e entrarem nesta arca. Meu irmão, todos nós sabemos. Pensa numa arca. Por mais que o negócio era grande. Com certeza o cheiro lá não era bom. Com certeza o negócio estava meio apertado. Hoje a igreja é a arca de Deus. Mas era o lugar que tinha salvação. Era o único, podia estar fedido, podia estar apertado, mas era ali. Era ali, era o único meio, instrumento de salvação daquela época. A igreja hoje é a arca de Deus. Não o prédio, não estou falando do prédio. Estou falando do prédio. Estou falando que nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. E é claro que todo aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que o Espírito Santo habita dentro dele, ele vai estar congregando no local de culto junto com seus irmãos. É simples assim. Ora, aquele que foi transformado pelo Senhor, ele vai estar ali cultuando a Deus juntamente com seus irmãos. E aqui nós precisamos abrir um parênteses, não é qualquer igreja, não é qualquer lugar. Você não pode enfiar a sua família em qualquer lugar. As pessoas dizem, abriu uma igreja ali melhor do que um bar, né? Eu sinceramente tenho dúvidas. Muitas dúvidas. Sabe por quê? Porque eu não sei qual dos dois que vai fazer mais estrago, se for uma falsa igreja, um falso pastor. Eu não sei qual dos dois que irá fazer mais estrago, se é o bar ou se é a igreja. E eu ainda acho que o bar vai fazer menos estrago, sabe por quê? Pastor, você está incentivando o cara a abrir bar? Claro que não. Mas você imagina, você vai pregar para um cara que está debaixo de um lugar que é totalmente perdição. O que ele vai virar e vai falar para você? Não, eu já tenho Deus. Não, já sou servo de Deus. Não há nem a possibilidade de se pregar a ele. E aí, o que você vai fazer? Olha o estrago. Olha o estrago. Então, por isso que você precisa estar num local onde há um comprometimento com a verdade. Que haja uma fidelidade para com as Sagradas Escrituras. Você não pode basear a sua vida num homem. Não, você precisa ver ali transparência e comprometimento com a verdade. Ou seja, ele está ali para instruir o povo na verdade, levá-los ao conhecimento de Deus. Ou seja, nós somos confrontados dia após dia. É impossível, meu irmão, que você venha culto após culto e você não volte para a sua casa indignado. Você deveria voltar para a sua casa indignado, se perguntando, Deus, tem misericórdia de mim, como eu estou tão distante da tua palavra, o quanto que eu preciso mudar. É impossível, meu irmão, que você venha culto após culto e saia da forma mais natural possível, achando, não, eu já observo todo. Não, nós precisamos entrar em crise. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e buscar a Deus. Falar, Senhor, me leve para perto da tua palavra, me leve a ser obediente à tua palavra, que eu possa viver o teu evangelho. Nós precisamos disso. Paulo vai dizer isso em Efésios 3:10, né? Porque agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja. Ou seja, você ouvir a palavra, ser instruído na verdade, porque é isso que vai te fazer ficar firme na hora das adversidades. Não é se o pastor é legal, se ele tem um cabelo arrepiado ou não, como é que é. Não, é a verdade. E na hora das crises, das angústias, de todas as tempestades da vida, é você ter o conhecimento da verdade. Mas por que muitos não querem pregar sobre uma só fé? Primeiro, para parecer humilde, né, em muitos casos. Ele quer demonstrar uma humildade. Não. Porque se você é taxativo como Jesus, eu sou o caminho, é exclusivista, o que pode soar? Você é um arrogante. Então só o seu Jesus é que salva? Então muitos não querem falar sobre uma só fé, porque eles querem parecer humildes. E outros, porque eles não querem ser perseguidos mesmo. Eles querem ficar tranquilos. Imagine, por exemplo, você no seu trabalho. Se você está ali no seu trabalho, você precisa dizer a alguém, ei, isso que você está fazendo é errado. Você precisa mudar isso aí, você não pode fazer isso não. Isso está errado. O que a pessoa vai dizer para você? Arrogante. Se você for patrão, ela não vai, se você for gerente ali, ela não vai falar isso não, vai falar para os outros, né? Não vai falar para você não. Mas lá dentro vai estar isso aí, folgado. Quem que é ele para falar isso aí? Quem que é ele para falar isso para mim? Meu irmão, quando Jesus estava dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida,
Era isso que ele estava dizendo. As demais religiões, os demais caminhos que foram propostos para vocês, não podem levá-los de volta para Deus. Eu sou único. Vivemos num país completamente podre, do politicamente correto, não é? Você pega lá, coloca um pastor, um padre, um budista e um espírita num programa de auditório. E aí nós vemos, né, o politicamente correto. Você não pode confrontar, você não pode olhar para um budista, para um espírita e dizer, olha, se vocês não se arrependerem, vocês estão debaixo da ira de Deus e os que eu aguardo é a condenação eterna. Não pode dizer isso. Não pode. Aí se o pastor quer ser agradável e receber o aplauso da plateia, o que ele precisa dizer? Ei, Jesus te ama. Jesus ama todos vocês. Deus tem um propósito na vida de vocês. O que você vai ouvir? Aplausos. Vão levantar, aplaudir aquele pastor. Mas se ele olhar para aqueles homens e dizer, olha, eu amo vocês, mas se vocês não se arrependerem dos seus pecados, se vocês não crerem em Cristo Jesus, vocês estão condenados a uma eternidade de sofrimento. Vocês irão passar uma eternidade debaixo da ira de Deus. Provavelmente esse pastor precisará sair dali escoltado. O que nós vemos hoje, meu irmão, de padre e pastor, um apoiando o outro, isso é assustador. É assustador. Você olhar, por exemplo, para um padre Fábio de Mello e para um pastor como André Valadão, um olhando para o outro e dizendo, olha, que Deus te abençoe. Olha o absurdo que nós chegamos. Mas por quê, pastor? Ora, se você conhece um pouquinho a doutrina da Igreja Católica, é porque eles não são padres raízes e nem pastores raízes, são Nutella. Porque a ordem da Igreja Católica, as diretrizes ali é o seguinte, nós protestantes saímos da Igreja Católica. Então eles olham para nós e dizem, vocês estão indo para o inferno, porque vocês não estão debaixo da igreja, vocês não estão na verdadeira igreja. E isto que um padre raiz vai falar. Ele vai olhar para nós e vai dizer, se vocês não voltarem para a Igreja Católica, vocês estão indo para o inferno. E um pastor bíblico, ele vai olhar para esses homens e vai dizer, se vocês não se arrependerem, se vocês não abandonarem essas imagens, se vocês não buscarem apenas a Cristo, e não crerem apenas nos méritos de Cristo, vocês estão debaixo de condenação. Mas hoje não se pode falar isso. Hoje é uma loucura falarmos isso. Por quê? Queremos agradar a todos. Queremos ficar bem com todos. Quantas vezes, como eu já disse, né? As pessoas dizem, eu detesto essa igreja. Só eles estão certos. Nós nunca dizemos isso. Pelo contrário, nós estamos aqui reafirmando a nossa podridão e a nossa miséria. E o quanto que nós precisamos de Deus. Quanto que nós precisamos do Senhor. Meu irmão, como já disseram, se Jesus pregasse aquilo que a maioria dos pastores prega hoje, ele jamais teria sido crucificado. Se Jesus em seus dias pregasse a mensagem que a maior parte dos pastores prega hoje, jamais teria sido crucificado. Então, meu irmão, nós não fomos chamados para sermos políticos com o objetivo de conquistar eleitores. Nós, e quando eu digo nós, eu e você, todos nós cristãos, fomos chamados para sermos servos de Deus, boca de Deus nesta geração e nesta cidade, aonde o Senhor nos plantou. Deus nos chamou para termos um compromisso com a verdade, para pregarmos o Evangelho, para anunciarmos as boas novas, para que mais e mais pessoas se rendam a Cristo Jesus. Então nós não fomos chamados para sermos políticos com o objetivo de conquistarmos eleitores. Nós fomos chamados para sermos servos de Deus, fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, pregar o Evangelho para que mais e mais pessoas se rendam e busquem a Cristo Jesus. Então nós não fomos chamados para ser um sucesso aos olhos deste mundo. Nós não fomos chamados para agradar todo mundo. Só se você não percebeu. Aquele que quer agradar todo mundo normalmente é o falso, né? Normalmente é o falso, ele quer estar bem com todo mundo. Quer agradar todo mundo. Não é impossível nós agradarmos todo mundo. É impossível nós agradarmos todo mundo. Então, se você é um cristão genuíno, não negue a sua fé. Não negue a única fé. Não negue. Aonde você estiver. Meu irmão, se os cristãos primitivos tivessem mudado apenas um pouquinho da afirmação deles, eles não tinham sido perseguidos. Sabe por quê? Imagine um soldado romano com a espada na cabeça do cristão. Aí ele olhava para o cristão e diz, você vai continuar dizendo que Jesus é o Senhor e que César não é o Senhor? Os cristãos afirmavam, Jesus é o Senhor. César não é o Senhor.
Só Jesus é o Senhor, só Ele é Deus. Só Ele, Deus o ressurgiu dentre os mortos. Por isso eles foram perseguidos. Se eles dissessem, Jesus é o Senhor, mas César também é o Senhor, eles não teriam tido problema. Só que os cristãos primitivos não queriam ser políticos. Eles não queriam ser o cristão paz e amor, hippie, como nós vemos hoje. Olha para os muçulmanos. Qualquer lugar do mundo que eles chegam, eles não abrem mão da cultura deles. Eles não abrem mão do estilo de vida deles. Eles não abrem mão do estilo de culto que eles prestam. Mas o cristão hoje se aderiu a tudo. Ele abriu a guarda para a cultura, para tudo hoje. Então você não pode ir a uma igreja onde o pastor parece a mãe de Ná. É impossível isso. O cara parece mãe de Ná. Vi esses dias agora nas redes sociais. O cara estava dando um curso, um treinamento. Para o cara descobrir número de telefone. Você vai saber descobrir número de telefone. Nome da pessoa. Mas não sei o quê. Eu falei, por que a pessoa vai no culto para esperar do pastor ouvir falar o número do telefone dela? E tinha gente lá, se inscrevendo para o curso. Tivemos aqui agora, aqui na cidade vizinha, algum tempo atrás, o cara estava dando um curso de como curar. Olha para você ver. Na prática, ele colocou lá ainda no flyerzinho, na prática. Nós vamos dar o treinamento aqui dentro do prédio, depois nós vamos para a prática lá na rua. Você vai ver o que é expulsar demônio e curar. Pensando, né? Imagina. Aí você vai a uma igreja onde o pastor parece a mãe de Ná. Certa feita, um rapaz veio aqui, me ligou, queria falar com o pastor Rodrigo. Falei, pastor Rodrigo, expliquei toda a situação, ele fica em Guará, tal. Beleza. Contou a história dele, maravilha. Falei, olha, se você quiser, vai lá ao prédio da igreja, a gente pode conversar e te auxiliar melhor, né? Aí veio um culto, estava pregando, ele já queria interromper o culto, já começou aqui. Aí os irmãos falaram para ele, aguenta aí que já está acabando o culto, espera um pouquinho. Não tem como você interromper o culto, na hora do culto, na hora da pregação da palavra. Não dá, você vai ter que esperar. Beleza, terminei de pregar, ele veio falar comigo, lembrei de toda a situação. Daí, tipo assim, ficou meio decepcionado, né? Pô, o pastor não está aí, né? Tipo assim, vai você mesmo, já que o pastor Rodrigo não está aí, vai você mesmo, né? Aí eu falei, eu vou, né? Daí ele falou assim, dá para você orar? Dá, com certeza eu oro. Orei por ele. Terminei de orar por ele e ele falou para mim assim, olhou dentro dos meus olhos, bem dentro dos meus olhos. Falou para mim assim, pastor, o que o senhor viu? Fiquei pensando assim, o que eu vi? Esse camarada está de brincadeira com a minha cara, não é possível, né? Falei, como assim, irmão? O que você viu? O que eu vi? O que eu vi o quê? Não, pastor, o que o senhor viu? Você não viu nada, uma nuvem, não sei o quê. Eu falei, não, irmão, não enxerga essas coisas não, cara. Aí eu falei para o outro irmão, né? Falei, o rapaz perguntou para mim se eu enxerguei alguma coisa. Aí ele falou assim, pastor, o senhor não falou para ele que o senhor estava de olho fechado também, por isso o senhor não enxergou nada. Mas as pessoas querem isso. Eu preferia que eu mentisse para ele. Olha o absurdo que nós chegamos. Deus já nos revelou, já se revelou a nós. Está aqui nas Escrituras. Está aqui na palavra de Deus. Vamos ler a Escritura, vamos ler a palavra do Senhor. Isso é destruidor. Outra vez o irmãozinho está ali trabalhando. Aí chegou um para entregar uma profetada para ele. Aí a irmã olhou no braço, viu o braço com alergia. E o cara trabalhava com vendas. O que você acha que surgiu? Macumba. Eu fico pensando, sinceramente, os macumbeiros devem estar fazendo macumba por WhatsApp, Telegram, porque não é possível, cara. O tanto que tem de igreja evangélica, comparado com o centro de macumba, meu irmão, é mínimo. O centro de macumba é mínimo. Esses caras devem estar trabalhando dia e noite, então, ou estão fazendo pelo WhatsApp. Aí ela disse, né? Isso aí é macumba, olho gordo, inveja dos pessoal aqui do seu trabalho. Não sei se você crê nisso não, mas é isso aí. Você imagina, a pessoa não tem muita instrução, já ficou em crise. Já ficou em choque. Aí você vai, explica e tal. Aí passou o médico, fez um exame, era um creminho, estava dando alergia o creme. Só deu no braço, porque passou só no braço. Deu alergia. Para nós vermos o nível que nós chegamos. Aí as pessoas dizem, não importa a igreja que você vá, o importante é você ir. Não, nós não podemos dizer isso. Nós não podemos olhar para as pessoas e dizer isso. Não importa a igreja que você vá, o importante é você ir. Não. Meu irmão, sabe por quê? Ela vai agir com base naquilo que ela acredita. Não tem como, a sua família precisa estar firmada na verdade. Você não pode desejar sair da sua casa e ser entretido. Como eu sempre digo, se você quiser ser entretido, você vai ao circo, vai ao shopping, vai a qualquer lugar, vai ao stand-up, mas não vai à igreja.
Igreja é lugar de nós recebermos instrução e sermos instruídos na palavra de Deus. Ou seja, mas eu estou professando a fé. Mas a fé que você está professando vai totalmente contra as Escrituras. Entra em conflito com a palavra de Deus, alguma coisa está de errado. Você precisa mudar a direção. Sei que muitas vezes isso pode soar como arrogante. Podemos ouvir isso das pessoas. Mas nós temos que continuar pregando. Nós temos que continuar anunciando o Evangelho, que é o único meio de salvação. Que é somente por meio de Cristo Jesus. Não é por meio das nossas obras, não é por meio dos nossos méritos, mas é única e exclusivamente por meio de Cristo Jesus. Então, meu irmão, quando a mensagem do Evangelho ela é pregada de forma fiel, ela é exposta com fidelidade, ela vai gerar pelo menos duas reações. Primeiro, pode ser ódio, e a segunda, conversão. Quando o Evangelho é pregado de maneira genuína, ou ele gera ódio, ou conversão. Ódio por quê? Porque ao ser confrontado pela palavra de Deus, muitos querem matar os pastores. Muitas vezes você pode vir aqui e ser confrontado pela palavra de Deus e sair irado daqui. Como assim eu preciso mudar? Por que eu preciso abrir mão disso? Mas, naqueles que são do Senhor, vai produzir conversão. Segundo, a fé não é importante, né? A segunda mentira que eles dizem, a fé não é importante, apenas o amor. Como assim? Ele crê em Maria, o outro crê em Buda, o outro crê em Alá, mas não importa. O que importa mesmo é fazer o bem. O que importa mesmo é o amor. Em hipótese alguma, eu estou dizendo que se você é um cristão genuíno, que você não vai praticar as boas obras, você vai. Não achando que isso vai te salvar. Mas é porque Deus nos salvou, então nós damos frutos. Nós vamos praticar as boas obras. Mas está lá. Eu creio em Maria, o outro em Buda, o outro em Alá, e você diz, não importa. Importante é a gente fazer o bem, importante é amar as pessoas. Aí quem diz o contrário é taxado como louco, como fanático, como um quadrado. Sabe por que o diabo luta tanto contra a fé? E diz que não é muito importante o que você crê? Sabe por que constantemente o diabo luta nesta área? Porque tudo na vida cristã é obtido mediante a fé. As principais coisas da vida cristã, você vê de forma clara nas Escrituras, como por exemplo, Hebreus 11:6. O autor de Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou Efésios 2:8, o apóstolo Paulo dizendo, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou em Atos 16:5, dessa forma as igrejas eram firmadas na fé. Firmadas na fé. E aí nós ouvimos hoje, é bobeira discutir doutrina. Bobeira falar sobre doutrina. É mesmo? Ora, se é a fé que nos sustenta. O que a Escritura diz? Como recebeste a Cristo, andai nele, vivei nele. Como que você recebeu a Cristo? Pela fé. Como que você deve viver? Pela fé. Então você deve estar firmado nas Escrituras. Por que Pedro afundou? O que lhe faltou? Fé, falta de fé. Então para te destruir, o diabo pode fazer de tudo para minar, tentar minar a sua fé. Você imagina, meu irmão, olha, desde 2001, em meio ao povo evangélico, povo cristão, meio da igreja, constantemente, pessoas entram e saem, né? Uns saem, xingam, falam mal, outros não, agradecem. Mas e aí, vou ficar chateado? Não posso. Se eu estou fazendo para Deus, acabou. Se vier de novo, a gente está aqui para servir, acabou. Essa é a nossa motivação. Então, a base do amor ao próximo não é o amor ao próximo, é o amor a Deus. Então, a base do amor ao próximo não é amor ao próximo, eu vou te dar um exemplo para facilitar a compreensão. Então, a base do amor ao próximo não é o amor ao próximo, é o amor a Deus. Então, se eu faço para Deus, ponto final. Por exemplo, pense assim, a base do meu amor pela minha esposa não é o meu amor por ela. Em primeiro lugar, é o meu amor a Deus. Você pense bem, né? Pode ser que ela fique feia um dia. Vai que acontece uma tragédia, né? Eu estou aqui falando, tem que, né? Mas pode ser. E aí? O que você... Não, agora falando assim. Meu irmão, o que você acha? No começo está todo mundo novo, todo mundo é bonito.
Depois o tempo passa, fica feio. Fica feio. E aí, o que você acha que vai manter um casamento? É a beleza? Meu amor a ela? Ou do seu marido, ou o seu para com a sua esposa, ou da sua esposa para com o esposo? Você acha mesmo que é só isso? Não, é o seu amor a Deus. É a sua fidelidade ao Senhor, é o seu temor a Deus que vai sustentar o seu casamento. Que na hora da tentação, na hora que tiver ali uma oportunidade para você empinar a carroça, você vai lembrar do seu Deus. Muitas vezes você não vai nem lembrar da família, não vai lembrar da esposa, não vai lembrar de ninguém. Você vai lembrar de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre mim. Se eu fizer um negócio desse aqui, Deus está vendo. É o nosso amor a Deus. Então a base do amor ao próximo não é o amor ao próximo. É em primeiro lugar o amor a Deus. Então se eu amar a Deus, eu vou amar o meu próximo. Porque nós, por nós mesmos, sozinhos não conseguimos. Constantemente eu dou o exemplo dos nossos filhos. O amor tudo suporta, diz Paulo. Nós não suportamos aquele que nós colocamos no mundo. Então nós não conseguimos sozinhos nem sequer amar os nossos próprios filhos da maneira bíblica, da maneira correta. Então, meu irmão, a pessoa que... Sabe por que o amor ao próximo nunca salvou ninguém? Porque a pessoa sem Deus, ela não ama ninguém além dela mesma. A pessoa que ela não tem Deus, ela ama a si própria. Acabou. Não está preocupado com mais ninguém. Não está preocupado com família, nem por nada. Terceira mentira que nós vemos aqui, um pouco parecida com a segunda, não é necessário ter fé, apenas amor. Se você se lembra, em Lucas capítulo 18, Jesus disse que chegaria um tempo nos últimos dias não haveria fé. Em Mateus 24, Jesus diz também que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos. Você consegue fazer um link aqui? Por quê? Falta de fé e falta de amor. Falta fé e falta de amor. Vamos olhar para o salmista no Salmo 14, verso 1. O salmista diz: o insensato, o tolo, diz em seu coração, Deus não existe. E aí tem uma consequência. Todos se corrompem, praticam abominações. Não há quem faça o bem. Você consegue notar aqui? Diz o tolo, diz o insensato em seu coração, não há Deus. E aí ele vai cometer todo tipo de pecados ali. Porque se não há Deus, não há certo nem errado. Se não há Deus, cada um faz o que lhe dá na telha. Ou seja, falta fé, falta moralidade. Mas aí o que nós vemos hoje? Muitos pegam os ministros sem vergonhas, e aí ministro não é do STF, pelo menos nesse caso, mas padres, pastores. Aí o cara pega um padre pedófilo, pega um pastor ladrão, e aí muitos começam a dizer o seguinte, tá vendo? Por isso que eu não vou à igreja. Diz tem fé, mas não tem nem moralidade. Um abusa de criança e o outro rouba a igreja. Isso aqui é desculpa esfarrapada de quem não quer Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Um camarada que diz que tem a Cristo, ele abusa de criança ou rouba a igreja, esse camarada é um mentiroso. Ele não tem temor a Deus. Ele não é servo de Deus. Ele não tem a fé bíblica, como está aqui nas Escrituras. E convenhamos, meu irmão, muitos usam essa desculpa esfarrapada apenas para vir à igreja, para não vir à igreja. Porque, por exemplo, nós tivemos aí inúmeros médicos safados, como nós vimos aí recentemente. O cara que abusava das mulheres. E aí? As pessoas deixam de procurar o médico? Você encontra um mecânico safado, que existe. E aí, você deixa de procurar um bom mecânico? Você mesmo deixa, agora eu vou ser o mecânico do meu carro, não vou levar mais ninguém. Eu mesmo vou fazer a minha própria cirurgia. Ninguém faz isso. Só se tratando da fé, que as pessoas dizem, não, eu não vou mais à igreja nenhuma. Todos não prestam, todos são safados, todos são pilantras. É mesmo? Você conhece todos? Isso é desculpa esfarrapada de quem não quer Deus. E sabe o que é pior? Os evangélicos aderiram a esse discurso. Sabe como que nós vemos isso? Você pega um pastor e ele está dizendo assim, eu não sou religioso. Eu não prego religião, eu prego Jesus. Esse é um discurso que vem há quase 20 anos. Muitos dizendo essa ideia. O cara, ele tem uma Bíblia, ele tem os princípios, tem os valores que ele acredita, ele diz, eu prego Jesus e não prego religião. Olha a loucura que nós chegamos. Tiago vai dizer, não, tem uma religião que ela é pura. Tem uma religião que ela é pura. Sabe o que acontece? Que muitos têm tanto medo de ofender os outros que eles querem dizer isso. Eu prego Jesus, mas eu não prego religião. E isso é uma hipocrisia, por um lado. Sabe por quê? Ele tem uma religião
E ele está dizendo para um cara que também tem uma religião, que dizendo, eu prego Jesus, mas não prego religião. E qual que é o objetivo dele ao pregar para essas pessoas? Que elas venham para o lado dele, para que elas se convertam e comecem a seguir aquele caminho que ele está seguindo. Olha a hipocrisia. Ele está pregando para um cara que tem religião e quer convertê-lo. Eu sei, a ideia inicial qual foi? Nós não somos como os fariseus. Essa era a ideia. Quando o cara dizia, eu prego Jesus, não prego religião. Só que o mundo não entendeu isso. Os ímpios não entenderam isso. Sabe o que os ímpios entenderam? Ah, então eu posso ter Deus sem estar ligado à igreja. Eu não preciso da igreja. Eu não preciso estar vivendo em comunidade. Então eu posso ter Deus, mas eu não preciso da igreja. Foi isso que eles entenderam. E é por isso que nós temos hoje um grande movimento dos desigrejados, não é? Eu tenho Deus em casa, tenho a minha fé. Caramba, você tem a sua fé? E quarto e último para a gente encerrar. A quarta mentira que nós ouvimos é, para sermos unidos, nós precisamos abrir mão de uma só fé. Paulo está dizendo que nós precisamos preservar a unidade. E aí o que as pessoas acham? Não importa o que você crê. Você crê num tipo de batismo, eu creio em outro. Você tem um tipo de fé, eu tenho outro. Eu creio num Jesus, num Senhor, você crê em uma senhora. Não tem nenhum problema, vamos ficar todos juntos, vamos viver todos felizes. Meu irmão, eu não quero comunhão. Eu não quero ser um com um pastor que é ladrão. Eu não quero ser um com um pastor que é macumbeiro, que é quase uma cartomante. Eu não quero ser um com eles. Se isso é unidade, meu irmão, a qualquer custo, a qualquer preço, abrindo mão dos princípios bíblicos, se isso for unidade, Jesus foi o homem que mais dividiu a igreja. Jesus foi categórico ao afrontar os escribas e fariseus. Quando Jesus olhava para os fariseus, o que ele dizia? Olha, vamos esquecer as diferenças, vamos viver em felicidade aqui. Foi isso que ele falava? Não, Jesus advertia os seus discípulos, apartai-vos dos fariseus. Tomem cuidado com as doutrinas que eles ensinam. Vocês não podem segui-los. Isto é caminho de destruição. Era isso que Jesus falava. E isso, ele não amava as pessoas? É claro que ele amou. Então, preservar a unidade hoje para muitos crentes, sabe qual que é? Você não pode dizer nada contra ninguém. Hoje nós temos aí, né, eles conhecem o não julgueis. Que tem de crente usando o não julgueis para continuar em seus pecados, não está escrito. O cara só sabe falar isso, não julgueis. Tira fora do contexto, acabou. Por quê? Ele quer continuar em seus pecados, aí ninguém pode falar nada para ele. Não julgueis. Aí quando alguém diz algo, ele é taxado como arrogante, como sem amor. Esta é a estratégia moderna do diabo matar os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros servos de Deus. Essa é uma das estratégias que ele usa. Pode falar mais nada. Meu irmão, se você tirar as partes que Jesus está condenando os religiosos, sobra bem pouca coisa para se pregar ali. Sobra bem pouca coisa para se pregar. Então eu e você, nós fomos chamados para sermos defensores do Evangelho. Paulo diz em Filipenses 1,6, dizendo, sabendo que fui posto aqui para defesa do Evangelho. Defesa do Evangelho. Então o meu convite para você nessa noite é, deixe de ser político. Faça a vontade de Deus. Se submeta à palavra do Senhor. Não existem vários caminhos, só o nosso Senhor Jesus Cristo salva. É somente pelos méritos de Cristo naquela cruz do Calvário. Somente por meio dele. E nós precisamos advertir as pessoas, se vocês estão trilhando um caminho oposto, o que lhes aguarda é a condenação eterna, é um tormento eterno. Vocês estarão debaixo da ira de Deus. Meu irmão, só quem ama de verdade pode dizer isso. Porque se você ama o seu parente, o seu amigo, seja quem for, você precisa anunciar a verdade. Esta é a melhor coisa que nós podemos fazer para os seres humanos. É anunciar acerca da ira de Deus, que um dia todos estarão diante dele. Ou seja, uns para o tormento eterno e outros para a vida eterna. Nós precisamos pregar o Evangelho, precisamos anunciar esta verdade. Poderemos ser perseguidos? Claro que poderemos ser perseguidos. Mas lembre-se do que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados, felizes os perseguidos por causa da justiça, por causa do reino de Deus. Então nós temos que anunciar a verdade. Então quando eu digo isso, não estou falando para você sair como uma metralhadora, olhando para as outras pessoas que não professam a mesma fé que nós,
e dizer, olha, você está indo para o inferno sem amor, sem nada. Estou chamando você a dobrar os seus joelhos e a clamar ao Senhor. É você colocar diante de Deus, lá em suas orações, no seu caderno de oração, o nome dos seus parentes, o nome dos seus amigos, o nome das pessoas que você tem clamado ao Senhor e pedindo para que Deus faça uma intervenção divina, para que Deus possa quebrantar aqueles corações, para que Deus lhe dê a oportunidade para você pregar o Evangelho. Para isso, para que realmente nós nos coloquemos na brecha, à disposição, que nós desejemos ser um canal de bênção nas mãos do Senhor, nesta cidade, em meio à nossa família. Mas nós temos que desejar isso. Nós temos que deixar esse politicamente correto de lado e anunciar o verdadeiro Evangelho. E saber disso, que o verdadeiro Evangelho, ele vai produzir duas reações: ódio ou conversão. Sabe o que muitos ímpios diziam acerca dos cristãos da igreja primitiva? Ao enfrentarem a morte, eles diziam, eles expressam uma arrogância assombrosa. É isso que eles descreviam, assim que eles descreviam os cristãos. Eles expressam uma arrogância assombrosa. Eles não se dobram diante de homem algum. Eles não têm medo da morte, eles expressam uma arrogância assombrosa. Que Deus nos tenha misericórdia e nos dê graça para que realmente nós possamos viver desta maneira.